Pior que remédio amargo, um placebo. Com 291 votos a favor e 148 contrários, os deputados aprovaram o PL da dosimetria. No lugar da anistia ampla, total e irrestrita, os parlamentares votaram pela redução de penas. De Bolsonaro à menina lá do batom, como definiu o relator Paulinho da Força. O discurso da direita é de vitória, mas o texto ainda precisa passar pelo Senado e sanção presidencial. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz os destaques e os impactos da votação que aconteceu na calada da noite, no apagar das luzes do Congresso, às vésperas do final do ano legislativo. Vamos então dar boa tarde aqui. A Berenice Leite já está conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da UES, segunda edição. Oi, Geise, muito boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. Hoje o clima está até mais tranquilo, né? Segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota, uma pressão que se encerra nesse momento, pelo menos ao longo do ano. Nós presenciamos aqui a oposição fazendo força para que esse projeto de lei fosse votado. No entanto, o texto apresentado pelo Paulinho da Força, designado para essa relatoria, não foi de anistia. De fato, tivemos uma aprovação com menos de 300 votos. A expectativa é de que a adesão seria maior, mas a oposição já considera uma vitória, pelo menos um primeiro passo. Ontem ainda nós ouvimos aqui uma das advogadas, que é da ASFAV, a associação que atende os familiares e também as vítimas réus do 8 de janeiro, e ela falou sobre esse texto, né, que chegou aqui ontem de última hora. Até mesmo os parlamentares tiveram pouco tempo para analisar e já tiveram que votar ali, como você bem disse, né, ao apagar das luzes aqui do Congresso Nacional. E o que se prevê é uma redução de penas. Melhor dizendo, juristas afirmam que nem sequer dá para dizer isso, mas sim uma progressão de regime, porque essas pessoas continuarão ali, digamos assim, com a ficha suja, né, com o histórico de prisão, condenadas, e o que vai acontecer é essa progressão de regime, a princípio ali cumprindo 1/6 da pena, e aqueles que já ficaram presos por um determinado tempo, essas pessoas poderão, aqueles que já cumpriram o tempo suficiente, poderão ficar aí em liberdade. Mas tudo isso precisa ainda passar pela análise do ministro Alexandre de Moraes. Claro, depois que virar lei. Então, o caminho ainda é longo. No entanto, como eu falei, a oposição considera já um primeiro passo e comemoraram ontem após a aprovação. A gente tem inclusive aqui um trecho da fala do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Vamos ver o que ele disse. Neste momento é o primeiro degrau rumo à anistia autorizado pelo presidente Bolsonaro, comunicado a nós pelo seu porta-voz oficial, que é o senador Flávio Bolsonaro. Hoje também conversa com a primeira-dama, Michele, que visitou o presidente Bolsonaro. Ele recomendou que nós votássemos. Pois é um texto que inclusive não contempla o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Fala sobre uma progressão de pena em casos... No caso dele, que é considerado ali uma das lideranças, né? E também o texto fala sobre isso, pessoas que foram consideradas como lideranças ou até financiadores dentro do processo do 8 de janeiro, a progressão de regime cai só 50%. Então, nesse momento, né, a oposição também se justifica dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro autorizou, deu o aval para que eles votassem, ainda que não apresentando destaque, que essa seria a primeira intenção, um destaque que abordasse a anistia ampla, geral e restrita, mas foi celebrado esse acordo e só assim foi possível votar o PL da dosimetria. A gente tem, inclusive, uma fala do deputado Nicolas Ferreira explicando tudo isso, né? Todos os, digamos assim, obstáculos que a oposição enfrentou dentro do Congresso, lá fora também, questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal e à própria Procuradoria-Geral da República. Vamos ver o que disse o deputado.
Não temos PGR, não temos STF, não temos Congresso, não temos a mídia ao nosso favor, mas conseguimos fazer aqui um passo gigantesco para que as pessoas vão para casa, tenham liberdade. Se tinha 100 reféns, tiramos 80 e agora é salvar os outros 20. Pois é, e agora como é que fica? O texto segue para análise no Senado Federal. Como havia um requerimento de urgência que foi aprovado, a expectativa é que fosse direto para análise no plenário. Porém, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Otto Alencar, considerado um ator político de extrema esquerda, ele exigiu que o texto passe ali pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça. E o relator do texto, lá no Senado, foi designada essa missão aí para o senador Esperidião Amin. Ele deve apresentar, então, o seu relatório com modificações ou não. Ao que tudo indica, não haverá modificações, até porque foi celebrado um acordo para que esse projeto passasse e em virtude também do tempo, porque se houver alguma mudança, esse texto precisa novamente voltar aqui para a Câmara dos Deputados. Então, no próximo dia 17, quarta-feira que vem, lembrando que o recesso parlamentar começa a partir do dia 18, então um dia antes do recesso praticamente, nós temos a votação na CCJ e daí o texto segue para análise no plenário do Senado pelos 81 senadores. Na sequência, Geise, aquele rito que vocês já conhecem, sanção presidencial ou veto do presidente Lula, que ao que tudo indica vai vetar. Esse, pelo menos, é o posicionamento na casa aqui do Partido dos Trabalhadores, que votaram em peso contra essa dosimetria. Mas, mesmo assim, vale ressaltar que quem dá a última palavra, ainda que o presidente Lula vete, quem dá a última palavra é o Congresso Nacional, que pode derrubar o veto do presidente Lula. E o restante da história vocês já sabem, a gente tem inclusive aí os nossos analistas políticos que vão falar sobre esse texto, um tanto quanto aí, como disse a advogada, né, Caroline Siebra, um texto que não agradou, que não foram consultados os advogados dos réus do 8 de janeiro e que de toda forma, ainda que seja tornado lei, o ministro Alexandre de Moraes é quem vai validar essa progressão de regime caso a caso. Então, aquela expectativa de que os presos passassem o Natal com a família fica cada vez mais distante. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre um excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer, então, o nosso time de hoje já está aqui conosco no telão. Aqui também é tradição sempre começar pelas damas e temos estreante hoje na casa, Thaís Tedesco conosco, advogada, estreando aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Thaís, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui, um prazer estar ao lado de pessoas tão referências no país a título de comentários políticos e eu estou bem satisfeita de poder estar aqui e acredito que vou conseguir somar aí com vocês. Esse time de peso. Boa! Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Bem-vinda, Thaís, saudações, Geisiane. Estou sem luz, mas, Geisiane, você é meu brilho que me tirará das trevas nessa segunda edição do Jornal da Oeste, campeã de audiência. Vamos lá. Boa, Serrão, vou começar por você, Serrão, vou começar por você. A gente teve ontem, então, votação do PL da dosimetria acontecendo no Congresso. Quero te ouvir, Serrão. Bom, parte da direita comemora justamente porque nós temos presos políticos nesse momento, então, para quem não tem nada, é claro, ali uma luz no fim do túnel, né? Quem está preso, quem está em prisão domiciliar. Mas tem aí toda a questão ainda em relação ao PL da anistia e em relação, inclusive, ao próprio presidente Jair Bolsonaro. Jogando mal para Dedéu, o Flamengo ganhou do Cruz Azul por 2-1. Por que eu digo isso? Porque só quem ganha mais que o Flamengo é o Supremo Tribunal Federal. A dosimetria foi mais uma na conta favorável do Supremo. Foi a vitória da derrota para a oposição. Um texto que não seria o ideal, mas que vai dar uma aliviada na barra daquelas pessoas que efetivamente foram condenadas sem ter cometido um crime.
Por isso que a gente não pode tirar ainda do horizonte para a próxima legislatura a anistia. Ela continua sendo imprescindível. Mas nessa derrota da vitória, podemos chamar assim também, José Dirceu de Oliveira e Silva, o grande líder do PT, que na próxima legislatura deseja ser o presidente da Câmara dos Deputados, ainda tirou onda. Disse que essa dosimetria era um golpe, que foi aprovado pelo parlamento, que sequer poderia ter aprovado nada em relação a isso antes de o Supremo Tribunal Federal ter terminado o julgamento do 8 de janeiro. A gente ainda tem que ouvir isso, né? Então é lamentável, foi mais uma prova de que ainda não temos mobilização efetiva para vencer a esquerda e que é necessária uma mobilização muito séria, cada vez mais vigorosa para a gente defender a liberdade e o Estado de Direito no Brasil. Fico alerta, o Supremo vence mais uma, parece o Flamengo. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.